família Monerá ganhou muito dinheiro logo no início. A família Monerá comprava aqui em Porto das Caixas mulas bem já acabadas, bem maltratadas, traziam, cuidavam muito bem delas, depois voltavam para o Rio com elas e vendiam por um preço muito acima do que eles tinham comprado. Eles criavam, cuidavam bem e eles ganharam muito dinheiro. Era uma atividade lucrativa criar mula. Sim. Porque o transporte do Brasil nesse período eram as mulas, né? Inicialmente o carro de boi está mais ligado para a questão do período da colonial, né? E depois vieram as mulas, né? Certo. Você falou também, comentando comigo, você falou de uma família, eu nunca tinha ouvido esse sobrenome, Ubelarte, que eles foram muito ricos também. Foram riquíssimos. E a família Ubelart é muito entrelaçada com a família Lengruber. Eles eram donos da glória, a família Luterbar comprou. Da Luzia Avelar Lengruber. Ela era Avelar, ela era casada com o Belar Lengruber. Eles tinham uma fortuna maior do que de muitos barões da região de Vassouras, Valença, que era a região mesmo, né? E qual era a base deles, dessa era família o café, Uberlar? Era o café. Não, eu sei, mas a base, as fazendas. Carmo, eles foram para o Carmo. No Carmo, né? Isso. Que na época, só para as pessoas entenderem, era Cantagalo. Sim, Cantagalo. Né? A gente fala hoje Carmo, mas na época era Cantagalo. Então, veja bem, a gente tem mais um descendente de colono suíço aí que prosperaram nessa região. Os Uberlar, eles tinham muitas fazendas em Cantagalo. Você falou que foram os mais ricos. De que eu tenho notícias, os mais ricos. A família Monerá também foi muito rica, né? A Monerá eu sei. O próprio Clélio Hertal, no seu programa, ele comenta, depois do Barão de Nova Friburgo, talvez a família Monerá tenha sido a mais próspera. Ele fala isso, depois do Barão. Achei até assim um pouco de exagero, mas ele comenta. Eu também nunca tinha escutado falar, mas realmente eram muitas fazendas. A Monerá. Isso. Né? Mas essa Uberlar eu nunca tinha ouvido falar. Também tiveram eu não sei, eu tenho medo de estar falando alguma besteira, se a família já desapareceu. Pelo fato de casamentos de mulheres, né? Porque aí o sobrenome não continua, não perpetua. Porque o nome é desconhecido, tá? Eu, sinceramente, quando você falou dos Uberlar, eu não me lembro. Olha, muitos eu acho que hoje assinam Lengruber, porque já eram Uberlar Lengruber. Então... Pode ser mesmo, porque realmente eu não vejo registro nenhum, referência nenhuma dos Uberlar. Não me veio à memória, né? No caso, o seu bisavô, você falou da exposição de Cordeiro. Ele que foi o idealizador da exposição de Cordeiro? Não, ele foi um dos, né? Na verdade, a exposição de Cordeiro surgiu para acabar com a exposição no Rio, na cidade do Rio. A ideia era se concentrar no interior, trazer essa... Porque Cordeiro movimentou a nata, né, da sociedade da época, dos grandes fazendeiros, dos políticos. O Parque de Exposição de Cordeiro foi inaugurado pelo governador, o presidente da República veio. Então, foi um dos, ele foi presidente da comissão julgadora, foi o que mais ganhou medalhas de ouro, disparadamente. Mas na época era Cantagalo. Depois que Cordeiro se desmembra. Isso foi Mas desde o início o Parque de Exposição de Cordeiro, né? Isso foi até uma briga de Cordeiro com Cantagalo, porque na verdade a exposição de Cordeiro era uma exposição que congregava criadores de gado da região de Cantagalo. Mas depois, com a emancipação, com a divisão territorial, o desmembramento de Cantagalo com a República, virou Cordeiro. E aí Cordeiro ficou com a exposição, que Cantagalo não gostou muito, né? Porque era originariamente uma exposição... porque Cordeiro virou a capital, né, da exposição agropecuária no estado do Rio. Acabou ficando, né? E é uma coisa interessante que existe até hoje. Foi umas poucas coisas, né, que a gente, em relação a feiras, né? Então você estava falando, quando eles criaram essa exposição, que na época era Cantagalo, é sinal que ali já tinham muitos criadores, né, de gado. A baronesa de São Clemente participa também da exposição. E não era uma exposição só de gado, né? De vários tipos de animais. Tinham caprinos, tinham coelhos, era bem mais ampla. Aí você falou em caprino, seu bisavô trouxe caprinos da Síria, né? Sim. Uma raça assim. Ele introduziu a raça mambrina no Brasil, ele foi o primeiro. Ele trouxe da Síria. Isso, da África. Da África também. Da Suíça, isso.
Aí vem mais uma vez essa questão que eu estou falando do DNA, né? De criação de cabra, tem uma relação muito forte com a cultura suíça, certo, né? E volta mais uma vez a importância dele ter o conhecimento de outros idiomas, né? Isso que proporcionou para ele esse conhecimento todo. E você que conhece bem essa região toda, como é que está a situação desses casarões antigos? Estão preservados? Muitas fazendas não são mais da família, né? Outros são. A Fazenda Santana está muito bem preservada, a Fazenda Montvernon, que era do Edmo Luterbar, agora da família dele, está muito bem conservada. Tem a Fazenda Santa Catarina no Carmo, essa já não é mais da família, que está muito bem conservada. Umas estão e outras não, né? Mas elas, de qualquer forma, não estão mais na família, né? Algumas estão. Algumas ainda estão, né? E nenhuma delas abre para visitação? Que eu saiba, não, Janaína. Realmente eu não sei te falar. Se abre para visitação ao público, eu realmente não tenho conhecimento, não. A gente tem assim que é uma pena, né? A gente tem um potencial histórico dessa região, né? Infelizmente a gente não tem acesso, né? Agora, Júlio, eu achei assim, muito interessante que você faz um levantamento da biografia do seu bisavô, e você começou isso aos 16 anos de idade por conta da homenagem que você quis fazer de 140 anos de nascimento do seu bisavô. Eu li o seu material, achei muito interessante, você vai colocando os dados ali. Mas, e você fala muito nessa questão da memória familiar. Agora, quando eu li, eu senti falta de um tema, eu senti falta de você falar sobre a escravidão. Porque a gente sabe que nesse período os grandes proprietários prosperaram por conta do café e da utilização da mão de obra escrava. Você não fala da escravidão nos seus relatos? Você não cita, por exemplo, na fazenda tinha tantos escravos, na fazenda X, Y, não tinha tantos escravos e tal, essa referência que geralmente tem. Você não fala isso porque dentro dessa memória familiar isso é um tabu, ou você se sente assim, não sente a vontade de falar sobre a escravidão? Não, imagino, não é tabu nenhum. Na verdade, eu queria deixar claro que eu não sou historiador por formação. Eu sou apenas um apaixonado pelas minhas raízes. E não tem tabu nenhum. De fato, a bibliografia que eu consultei não cita sobre a escravidão, né? Mas é claro que eles tinham. Eu sei que tinham principalmente o José Antônio Luterbar. Não há de se falar em escravidão do Júlio César, porque ele já nasceu, quando houve a Lei Áurea, ele tinha 15 anos apenas. Mas o José Antônio tinha escravos. Mas é interessante falar também que todo Luterbar é Monerá. E a família Monerá aboliu a escravidão, juntamente com a família Van Nerven, 15 anos antes da Princesa Isabel. E nota que eu não estou falando alguns meses antes, de 1 ou 2 anos, como faziam muitos fazendeiros, né? Libertando. Eu estou falando de 1 década e meia antes. Os Monerá? Sim. Começaram a família Van Nerven também. Van Nerven também? Isso. Eles começaram... A família Van Nerven trabalhava para o Barão de Nova Friburgo, né? Eles tinham, parece que sim. Sociedade com era o Barão. Holandesa, né? Oi? Se eu não me engano, era holandesa, né? Família Van Nerven. Acho que era. Mas então, 10 anos 15 antes? Anos. 15 anos antes? Exatamente. Os Monerá? E quais são essas fontes que você tem? Esse daí foi o prefácio do livro, uma segunda edição do livro da família Monerá, pelo Dr. L. Monerá Solon de Pontes. Foi o doutor conhecia. Foi ele que escreveu. Ele fez o prefácio do meu primeiro livro, né? Ele me ajudou muito, me incentivou muito. Saudosa memória. Ele foi membro da Academia Friburguense de Letras. Ele chegou até a ser meu professor de história, coincidência. Mas olha só, a sua fonte para você falar que os Monerá libertaram seus escravos 15 anos antes, então no caso é o livro do Hélio Solon Pontes Monerá. Então, ele cita que ainda existe um tinteiro de ouro cravejado com brilhantes ainda em poder da família. Isso daí é um livro de 1988, tá? Então a sua fonte só seria essa, sim, a referência e além da tradição livro. Familiar, que isso daí eu já sabia. Que você fala sobre isso. Mas, por exemplo, o Dr. Raimundo Bandeira Vogan, ele se casa com a Maria José Luterbar Vidal Monerá. Eles adotam netos de ex-escravos da fazenda, colocando Monerá Bandeira Vogan nos filhos, entendeu? Então, daí já demonstra também que não tinha esse preconceito
Pelo menos gerações logo depois. E vocês, você tem referência também se as fazendas começaram a receber colonos? Sim, bem antes, não só depois da abolição. Eles começaram a receber os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, em parcerias, e depois depois eles também se tornaram ricos proprietários de terras. Você pode citar alguns exemplos? Você, por exemplo, é Galhardo... Esse também eu peguei da família, no livro o Bandeira Folgã que cita. Ah, tá. Essa vinda deles, então, essa região... abertura para outros imigrantes. Tá, então essa região recebeu colonos, como você falou, italianos, espanhóis, portugueses, isso. Antes do fim da escravidão. Antes do fim da escravidão. Já começou o regime de colonato, quer dizer, já estavam prevendo o fim da escravidão. Inclusive, ele fala que as fazendas, no dia 13 de maio de 1888, não alterou em quase nada a vida da fazenda. Hoje, a família Lutherbar, ela está ligada à família Monerá, Vermelinger e Lengruber, principalmente. E Lengruber. Quer dizer, por conta desses casamentos interfamiliares, sim. Né? E hoje eles estão, se a gente fosse situar eles estão em que municípios aqui dessa região principalmente no estado do Rio. Aqui ainda tem muito em Cantagalo, Friburgo, Cordeiro, Carmo, ainda tem muito Lutherbar, né? Certo, muitos do Rio também. Mas de fazendeiros, assim? De fazendeiros tem fazenda no Carmo, tem fazenda ainda em Cantagalo, tem 2 ou 3 em Cantagalo. Que permaneceram. Isso. Você, no caso, hoje, você está em Além Paraíba. Em Além Paraíba, Minas. Eles chegaram a Minas? Não. Na divisa, né? Porque o Carmo ali... porque é muito próximo do Carmo. Meu bisavô era dono também da fazenda, proprietário da fazenda São Manuel, que era a divisa do estado do Rio ali. Agora, a família Lutherbar, houve uma perda muito grande ainda na Europa. Ele era alfaiate, o patriarca da família era alfaiate. Na Holanda ele faleceu. Eles são de que região? Eles são do cantão de Lucerna. Uma pequena cidadezinha em Lucerna. Sei. Entendeu? E ele morre na Holanda ainda. Naquela longa espera pelos navios. Quantos membros da família eram? Eram 6 membros. Eram 7 membros. O patriarca morre mesmo assim, com os filhos. A viúva vem com os filhos. O que a gente chama de patriarca, quem a gente chama de patriarca, é o filho mais velho, que acaba assumindo, né? Esse papel de patriarca pra gente, já que nós faleceu ainda na Holanda. Já faleceu na Holanda. Isso. Mas quanto à pesquisa, é uma bibliografia muito farta, né, da imigração suíça. Nós temos hoje, tem o Promemória aqui em Friburgo, que facilita muito a vida do pesquisador. E aí a sua família veio, você falou que no caso, o que faleceu na Holanda, ele era alfaiate. Isso, o filho dele também é alfaiate. Então não vinham de uma tradição de agricultura. Pelo menos ele não, né? Certo. Mas quando chegam aqui... Fica um pouco tempo no núcleo colonial de Friburgo? Isso, em 1833, ele vende as terras deles aqui para o Vermelinger, Xavier Vermelinger, patriarca da família. A data de terra dele no núcleo colonial. Isso, no núcleo colonial. E ele compra uma parte da fazenda Três Barras. Aonde é Três Barras? Três Barras é o berço da família Lutherbar no Brasil, que era Cantagalo, em 2 barras. Então veja bem, ele ficou aqui até a década de 30. Isso. Ele deve ter sido ele deve ter tido ele sorte. Casou em Friburgo com a filha do patriarca da família Monerá em 34. Tá. Ele deve ter tido sorte de ter pegado um bom lote de terra, né? Eu acredito que sim. Que alguns tiveram uma sortezinha. Tinham plantações. Isso. Então, no livro da família Vermelinger, o Alberto cita essa escritura. Então ele tinha alguma coisa. Ele fica até a década de 30 aqui ainda na vila de Nova Friburgo e quando ele sai daqui, ele já sai com um aporte de capital para comprar uma fazenda em Cantagalo. Uma parte da fazenda Três Barras. Em Cantagalo. Isso. No final de 33 ele compra uma outra parte. Em 53 ele já compra mais uma parte e compra também a fazenda da Serra. Aí ele começa a aumentar significativamente o patrimônio. Então já a primeira família. Sim. O suíço. Então a gente pode até estabelecer o seguinte, que a família, pelo menos alguns colonos, né, não sei quantificar isso, eles já em Friburgo, com o lote de terra que eles recebem, eles já têm alguma prosperidade, porque ele já saiu daqui com capital para começar a comprar, investir. Lógico que eles moraram inicialmente numa casa bem mais simples, né? Sim. Depois eles construíram
casa muito boa, fazendo 3 barras. Mas conseguiram, foram devagarzinho, eles já saíram daqui com uma situação, não ricos, não digo isso, para comprar uma pequena propriedade. Mas já um exemplo. E depois a família assim, a Fazenda 3 Barras se tornou das mais modernas também da região. Cantagalo, mas hoje 2 barras, né? Então, quando eu falei da segunda geração, a primeira geração, né, no caso, já conseguiu alguma coisa. Tá certo. Você quer fazer mais alguma consideração final? Só de agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais, contar um pouquinho mais a história da minha família, que é a minha grande paixão. E parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Você começou assim muito jovem, né, com 16 anos, 16. Né? E vamos aguardar aí a publicação do seu livro, né, para enriquecer muito mais essa história da colonização suíça aqui em Friburgo. Tá ok, muito obrigado. Obrigada a você.